Hoje eu venho à tribuna para falar do desempenho produtivo, do desempenho econômico, de geração de empregos da Zona Franca de Manaus. E faço isso até como uma forma de prestar contas ao Brasil deste modelo que eu tenho repetido inúmeras vezes, um modelo econômico importante não só para o estado do Amazonas ou para a região amazônica, mas um modelo econômico importante para todo o Brasil. Vossa Excelência, que é do querido vizinho estado do Acre, sabe perfeitamente. Aliás, estado onde a SUFRAMA também tem atuação, porque lá no Acre são vários os municípios considerados como áreas de livre comércio. Então, a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, atua não somente no estado do Amazonas ou na cidade de Manaus, como o nome assim sugere, mas atua nos estados todos da Amazônia Ocidental, além de parte do estado do Amapá. O faturamento, senhor presidente, quando eu falo da importância da Zona Franca, é que eu me refiro principalmente de que ela tem permitido e tem contribuído enormemente para a preservação da nossa cobertura florestal, senador Suplicy. O Brasil é um país rico, não só pela sua diversidade cultural, pela beleza do seu povo, da sua gente, pelas belezas naturais, mas é um país rico também porque detém a maior floresta tropical do planeta. Uma floresta que encerra em si não só uma riqueza ainda não plenamente mensurada, mas que contribui, sem dúvida nenhuma, para o equilíbrio do clima do mundo. Se é verdade que as emissões de gases tóxicos, no que diz respeito a mudanças climáticas brasileiras, se grande parte delas vem por conta da queimada da floresta, a floresta também ajuda, hoje já é consenso, de que ajuda muito a capturar esses gases tóxicos da atmosfera, presidente. Então, para o Brasil, garantir a preservação ambiental, aliada com um desenvolvimento, o que significa garantir o desenvolvimento sustentável brasileiro, é muito importante. E a Zona Franca de Manaus, sem dúvida nenhuma, tem sido um grande instrumento para que a gente alcance, para que essa equação se transforme em realidade. Não é à toa que o estado do Amazonas, o maior estado do Brasil, 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é também aquele que tem o maior índice, o maior percentual de preservação da floresta. Porque nós temos um modelo alternativo de desenvolvimento econômico que faz com que diminua sobremaneira a pressão que é exercida nas florestas de outros estados vizinhos, por exemplo. Mas o polo industrial, eu aqui vou me referir aos indicadores econômicos medidos nesses primeiros meses do ano de 2013. As empresas instaladas no polo industrial de Manaus, e são mais de 600 empresas hoje, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, registraram no mês de fevereiro um faturamento na ordem de 5 bilhões 690 milhões de reais, o que representa um crescimento, um avanço de 12,8%. No acumulado do ano, o faturamento, ou seja, de janeiro e fevereiro, chegou a superar a casa dos 11 bilhões de reais, que é o que significa o melhor desempenho para o período de todos os anos, para o período em moeda nacional, um aumento de 10,6% a mais em relação ao mesmo período do ano de 2012. Em dólar, senhor presidente, se formos medir o faturamento em dólar no mês de fevereiro teve um recuo de 1,69, ou seja, o faturamento foi de 2 bilhões 880 milhões de dólares. E no acumulado, janeiro e fevereiro, o faturamento foi de 5 bilhões 520 milhões de dólares. Na comparação com o mesmo período de 2012, o recuo foi de 3,10%. Entretanto, senhor presidente, a moeda, o dólar, em relação à moeda nacional, teve uma desvalorização
teve uma desvalorização em janeiro superior a 13% e em fevereiro superior a 14%, o que significa dizer que não fosse essa mudança de câmbio em relação ao valor do dólar frente à moeda nacional, também o crescimento do faturamento do polo industrial de Manaus em dólar teria sido significativo. Agora, o importante disso, senhor presidente, são os dados de geração de empregos, de abertura de novas vagas. Em relação aos empregos, o mês de setembro registrou aproximadamente 118 mil pessoas empregadas de forma efetiva, né? De forma efetiva e empregos diretos. E no acumulado do ano ocorreram mais 8.137 admissões contra 7.372 demissões, ou seja, com saldo positivo de quase 1.000 vagas, senhor presidente. E a análise desse faturamento, desempenho da Zona Franca de Manaus, mostra um crescimento muito importante dos setores eletroeletrônicos e de informática, que são responsáveis por quase 46% do todo o faturamento da Zona Franca de Manaus e, portanto, é um segmento que continua na liderança do setor. E também seguiram, tendo um bom desempenho, os setores relojoeiro, termoplásticos, de bebida, metalúrgicos, mecânico, madeireiro, papel, papelão, químico, vestuário e calçados. Eu aqui quero destacar, senhor presidente, e concordar com o superintendente da SUFRAMA, que quando o doutor Tomás Nogueira, fazendo uma avaliação, uma análise desses índices, mostram que a expectativa que nós temos para esse ano de 2013 em relação à Zona Franca de Manaus é uma expectativa muito importante e positiva, principalmente diante de uma resolução que o Senado aprovou, colocando fim à guerra dos portos, que era um mecanismo adotado por alguns estados brasileiros de incentivar a entrada nos portos brasileiros de produtos acabados importados, concedendo incentivos fiscais para esses produtos. O que significa dizer, em outras palavras, conceder incentivos fiscais para que empregos fossem gerados em outros países. Além de empregos gerados em outros países, que era o que aquela medida favorecia, também promovia uma concorrência desleal em relação aos produtos fabricados no Brasil, e com a Zona Franca de Manaus não era diferente. Ar-condicionado split, por exemplo, era um segmento que sofria muito, e tem crescido esse segmento depois do fim da guerra dos portos. Então, a nossa expectativa e a nossa perspectiva é positiva e importante para esse ano de 2013. E destaco aqui o setor de duas rodas, que é um setor hoje também muito importante para a Zona Franca de Manaus. O setor de duas rodas não teve um bom ano. Em 2012 não teve um bom ano, muito por falta do crédito, da disponibilização do crédito, porque quem adquire uma motocicleta no Brasil, principalmente aquelas de mais baixa cilindrada, é porque buscou esse meio de transporte ou para ter um meio de transporte mais ágil nas grandes cidades, mas na sua grande maioria é para ter como instrumento de trabalho. E são pessoas, geralmente trabalhadores, trabalhadoras, assalariados, e que precisam acessar o crédito para poder adquirir um bem como uma motocicleta. E o crédito ficou muito restrito no ano passado. Muitas vezes estivemos no Ministério da Fazenda debatendo esse assunto, e a gente espera que seja resolvido esse problema para que também possa o setor de duas rodas seguir se desenvolvendo. E, por fim, senhor presidente, quero falar aqui do setor eletroeletrônico e de bens de informática, esse que disse que é responsável por quase 46% do faturamento do polo industrial de Manaus e, portanto, continuam na liderança. No caso específico do segmento de informática, onde se concentra principalmente a produção de celulares e de tablets na Zona Franca de Manaus, mesmo com a guerra fiscal em vigor, os números têm apontado um desempenho
muito positivo e um crescimento significativo na produção de bens de informáticas, o que mostra que muitos daqueles que no próprio Estado criticavam medidas aprovadas pelo Senado ou pela Presidência da República, dizendo que eram medidas que acabariam com a Zona Franca de Manaus, os números mostram exatamente o contrário, um desenvolvimento, um crescimento no processo produtivo e na produção dos bens de informática. Nós temos inúmeras fábricas que já implantadas lá e várias outras que estão sendo implantadas, senhor presidente. Ou seja, a Zona Franca de Manaus, senadora Ana Amélia, tem tido um crescimento. Eu essa semana vim a essa tribuna para falar de uma visita que fiz à empresa Voit. A Voit é uma das 3 gigantes na produção e na construção na produção de equipamentos para usina hidrelétricas. E a Voit, que no continente americano, estava situado nos Estados Unidos e no Brasil, em São Paulo, há pouco mais de 2 anos instalou uma fábrica de Manaus. E Manaus está produzindo turbinas para hidrelétricas. E questionei aos dirigentes da indústria por que Manaus, disseram que não era pelos incentivos fiscais, mas sim pela localidade próxima às usinas hidrelétricas que estão sendo construídas na Amazônia, que, como todos sabem, é exatamente naquela região que está a grande capacidade de geração de energia hidráulica. Então, uma empresa de bens de capital instalada na Zona Franca de Manaus. E, repito, nós, amazonenses e amazônidas, temos muito que agradecer o Brasil, porque o modelo Zona Franca é um modelo coordenado pelo governo federal e que, repito, ajuda não apenas o estado do Amazonas, mas ajuda o Brasil como um todo, a partir do momento em que gera emprego, distribuição de renda nessa que é a região mais distante e ainda desligada do ponto de vista de via terrestre do restante do Brasil, e que tem ajudado muito, principalmente, a preservar o nosso meio ambiente, a maior floresta tropical do planeta. Então, muito obrigada, senhor presidente.